Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, ou como diz o nosso Sérgio Kind, o canal complementar da plataforma Atenção Vascaínos, o Ave Mais. Você já é inscrito no Ave Mais? Não é? Se inscreva, dá essa força para nós. Pegue o link desse vídeo, espalhe aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para que mais pessoas descubram o trabalho que a gente faz aqui no Ave Mais já há algum tempo. A gente quer crescer, chegar até o final do ano a 100 mil, por exemplo. Temos quase 70 mil. Faça isso, dê aquele like para nós, avise seus companheiros que todo dia tem um Acorda Vascaíno comigo, com o Jean Faísca. Tem de segunda a sexta a live do meio-dia, com a apresentação do Sérgio Kind, excepcionalmente não nas segundas-feiras, quando eu, o Emerson, enfim, a gente está aqui na cobertura. É bem legal o trabalho que a gente faz aqui. Então, dê aquele like para nós. E no Abre, eu vou falar da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais, como é também do canal Atenção Vascaínos. No primeiro comentário fixado, tem um link da 1xBet para você que vai apostar. Use o link, é importante para nós, porque você dá o recado lá na 1xBet, na sede deles, de que você está usando o link dos canais Atenção Vascaínos e Ave Mais. Faça o seu cadastro, se habilite para você poder jogar. É fácil, é rápido, sem problema, sem nenhuma burocracia. E você tem um cardápio amplo, tem um site com muito jogo acontecendo pelo Brasil, pelo mundo, e não só futebol, em outros esportes também. Você usa a palavra Ave Mais para você dobrar na sua primeira aposta. Você faz um aporte qualquer, colocou R$20, você colocou Ave Mais, vai para 40, e aí você consegue ter um dinheirinho legal. E além disso, a 1xBet dá R$1.530 de bônus para você ter um dinheiro para mexer. Não é um dinheiro para você, é um dinheiro para você movimentar as suas apostas. Dependendo aí do número de apostas ganhas, você pode até retirar mais lá na frente. Mas esses 1.530 é para você ter volume, para você conseguir jogar, tá bom? E a 1xBet paga bem, paga rápido, não tem erro com a 1xBet. Os caras são muito corretos, empresa séria que patrocina grandes clubes e entidades esportivas pelo mundo. É a 1xBet. Bom, amanhã tem jogo. Vasco e Botafogo, um clássico que passou a ser mais do que nunca decisivo, como foi o clássico de quarta-feira no Maracanã entre Vasco da Gama e Fluminense. E que, infelizmente, por conta da arbitragem do senhor Bruno Correia, foi muito prejudicado. O jogo que tinha tudo para ser muito bom, a gente já falou aqui, mas que o árbitro da partida quis tomar para si o protagonismo e fez uma série de barbaridades encobertas pela federação, o que lamento profundamente, me parece ser claro. A grande mídia, parte dela não corroborou, o que realmente é lamentável. Não ver erros na atuação do árbitro é incrível. Erros de interpretação, erros mínimos, erros máximos, pênalti não marcado, com o VAR dando o ok do pênalti, expulsões esdrúxulas, enfim, uma atuação, assim, catastrófica, terrível. Mas que passou. E o Vasco joga com o Botafogo na expectativa de vencer o adversário, que joga quarta-feira a sua estreia na Copa Libertadores na Bolívia, num jogo muito difícil. O Botafogo que teve um ano de 2023 complicado, porque por muito pouco não foi campeão brasileiro, e exatamente por isso criou-se um clima muito ruim, porque o Botafogo chegou a ser líder durante mais de 30 rodadas. E na reta final acabou não conseguindo ter fôlego e perdeu o título para o Palmeiras. Então, o Botafogo é um adversário que pode vir desfalcado, pode vir com time misto, mas não importa. O Vasco precisa vencer o jogo, precisa cair em cima do Botafogo. E acho que essa é a grande resposta que o Vasco tem que dar a partir de agora, porque acho que os posicionamentos que o Vasco teve, a Vasco SAF, que cuida do futebol, foram muito assertivos. E eu vou explicar. Porque eu acho que numa brincadeira, o mais legal é que seja bom para todo mundo. E se somente um reclama, e você chama esse um de chorão, de reclamão, mas tem uma hora que você para e pensa, pô, mas será que toda hora esse cara está errado? Porque é assim com o Vasco sistematicamente, o tempo todo, todo ano, toda hora. Dá uma variação para o Botafogo.
Mas a dupla Fla-Flu, que por coincidência ou não ganha o Campeonato Carioca desde 2019, se revezando, não reclama quase de arbitragem. Deu para perceber isso? Deu para ver como isso é claro? Então a gente vê que é óbvio que há um interesse grande de que o Vasco, por exemplo, não chegue à final do Campeonato Carioca. Mas qual seria esse interesse, Flávio? Não sei. O Vasco não é um clube querido, não é. Pelas entidades, por questões políticas, se são coisas do passado, coisas do presente. A gente vê a declaração do presidente Rubens Lopes ao podcast do nosso JP Escofano, nitidamente magoado, chateado, porque o Vasco, pelo segundo ano consecutivo, ora bolas, respeita a lei. A lei do mandante. O Vasco quer ter seu jogo transmitido pela emissora de televisão ou pelo canal em streaming que ele queira, que vai pagar mais. Eu não concordo, e a lei do mandante dá exatamente isso. Não concordo com uma proposta feita por A, vou atrás de B. É o livre comércio, não é uma coisa fechada. E não é porque eu não fiz aquilo que a maioria fez que eu vou ser tratado diferente. E a gente vê nitidamente, nas palavras do presidente Rubens Lopes, uma mágoa, um ressentimento. Aí isso vai gerar o quê? Vingança? Ora, ele é o presidente da entidade do futebol carioca, que tem a lei do mandante como regente e que dá ao Vasco o direito de buscar a televisão que quiser. Então não é um assunto do presidente da federação, não é um assunto da Federação Carioca. Ela deveria entender, respeitar e seguir a regra. Mas nitidamente fica no ar uma represália, uma falta de boa vontade, né? Aquela coisa de, esses caras também não querem nada comigo, eu também não vou tratar eles bem. Não, ele é um filiado da sua federação. E o Vasco como tal deveria ser tratado igual, como são todos tratados. O Botafogo ano passado não assinou, esse ano talvez politicamente tenha assinado. O Botafogo já teve prejuízos de arbitragem, já reclamou muito no ano passado. O executivo lá, o John Textor, chegou a dizer que o presidente Edinaldo tinha que pedir o boné. Mas aí esse ano o Botafogo entrega a ferramenta Good Games de inteligência artificial ao presidente da federação. Política? Não sei. Para ficar de bem? Para não ter rusga? Não sei. Eu não vou fazer acusação porque eu não sei. Mas eu só acho que o tratamento é um tratamento diferente. E a gente já conversou muito sobre isso nesses últimos dias. Mas eu queria só fazer um registro, porque eu vi o Vasco se manifestando ontem pedindo a escalação de árbitros FIFA. Eu vi o Vasco fazer esse pedido na sexta-feira, antevéspera do jogo, e se não fosse atendido que o jogo fosse reagendado. Eu vi o Vasco pedir impugnação da partida contra o Fluminense, alegando erro de direito nos cartões que prejudicaram demais o Vasco. Encaminhou esse pedido, protocolou ao TJD, ao Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro. E a gente sabia que os dois pleitos eram ruins. Mas o Vasco fez para marcar território. E acho que o Vasco está certo. Acho que o Vasco, depois de muito tempo, consegue se posicionar, talvez até por conta da sua independência hoje financeira, porque em passados recentes tinha que engolir mais sapo, tinha que aprender um pouco mais, porque era um clube que dependia de cotas, de interesses, de escambos aí, de ajustes, para poder ter uma renda melhor, para poder ter uma disponibilidade maior, um estádio melhor. E aí? O Vasco hoje é um clube teoricamente autossuficiente. Paga seus salários, está pagando seus impostos, tem um dinheiro, não investe tanto no futebol, mas tem um dinheiro, consegue se manter. Talvez não necessite fechar desesperadamente com qualquer televisão, porque precisa da cota. Eu estou muito curioso para ver a questão da televisão para o Campeonato Brasileiro, essa discussão aí de Libra e de Liga Forte, o Vasco está do lado certo, o Vasco está do lado errado. Eu quero muito entender isso. Quero muito buscar uma explicação. Cobro isso do Lúcio Barbosa. Eu acho que a gente precisa esclarecer isso ao torcedor. Então, quando a gente vê o Vasco se posicionando dessa forma, mesmo que sejam causas perdidas, eu acho ótimo. Acho ótimo porque a gente tem que pensar o seguinte: qual é o problema de rotularem a gente? Nenhum. Falei isso ontem. Fiscal de reclamação, de fiscal de erro, fiscal de choro, tá, tudo bem.
A gente chora? Sim, a gente chora. A gente reclama? Sim, a gente reclama. A gente se vitimiza? Sim, a gente se vitimiza. E qual é a sua preocupação com isso? Por que você se preocupa tanto? Você não se importa com o Vasco? Então esquece. Esquece o Vasco, não precisa falar do Vasco. Simples assim. Deixa que a gente toque o nosso barco sozinho. Agora, a gente vai incomodar. A gente vai reclamar, a gente vai na justiça, a gente vai perguntar por que, por exemplo, o Botafogo pode jogar talvez com o time reserva amanhã e o Vasco, se não jogar, pode ser excluído do campeonato. A gente precisa entender por que Flamengo e Fluminense têm uma liberdade de ação enorme, jogam onde querem, jogam no Maracanã com um gramado indecente e soltam uma nota ontem do consórcio dizendo que não, foram as chuvas, foram os shows no final do ano, não houve tempo suficiente, 35 dias não conseguiram recuperar e que na volta, no jogo do Maracanã primeiro, o Vasco-Flamengo choveu. Bom, só faltava dizer que choveu e porque o Vasco estava no campo. Porque é o que vocês falam já há alguns anos. Querendo imputar ao Vasco uma culpa de algo inacreditável, porque o Vasco é o primeiro campeão do Maracanã. Deveria ser dele o direito de jogar também. Mas criou-se aí uma oligarquia, sabe? Criou-se uma junção de forças para destruir o Vasco, para fazer o Vasco não estar com a cabeça de fora. Então eu acho que às vezes, eu penso muito nisso, por exemplo, para serviços. Você está com um problema de internet na sua casa, você liga para a operadora e aí você pede ajuda e resolve, mas 2 dias depois você volta a ter o mesmo problema. Você já pega o telefone meio virado, mas tenta desenrolar uma atendente legal e manda outra visita. Ajusta. 2 dias depois, dá problema de novo. Eu dou de maluco. Digo, ó, eu vou acabar com isso tudo, vou arrancar todos os aparelhos, vou trazer e não vou pagar mais. Ou vocês resolvem para mim ou me dão um... Porque a gente tem que dar de maluco nessa terra. Quantas vezes a gente cobra de um garçom uma comida que demora muito e a comida chega na hora. 2 minutos depois está na mesa. Porque você não dá para ser complacente com tudo. Você não pode ser irresponsável. As sanções são duras. Mas você tem que ser duro, você tem que ser corajoso. Você precisa marcar a posição. Reclama, oficializa, faz a coisa documentada, procura ter respaldo e busca seus direitos tranquilamente. E para de se importar com os demais. Então eu acho que a posição do Vasco é uma posição correta, é uma posição, apesar de utópica, porém justa, porém razoável, para fazer. E não pode deixar de fazer. Não dá para a gente ficar engolindo sapo, perdendo jogo, sendo prejudicado e ficar calado, porque os fiscais de reclamação vão reclamar. Os fiscais que acham que o Vasco é vítima, que acham que o Vasco se vitimiza, que acham que o Vasco chora demais, vão estar por aí. Danem-se todos vocês. Não nos preocupemos com esse tipo de gente, não nos preocupemos com esse tipo de pessoa que simplesmente fecha os olhos por conta de algum outro interesse que não é o esportivo. E eu vejo o vascaíno sofrendo, o vascaíno triste, o vascaíno angustiado, e com razão. Mas olha, eu vim aqui para trazer algo que me parece ser um grande momento. A gente vai completar agora aniversário da Resposta Histórica, de 100 anos. E acho que é um momento muito importante para o Vasco, estabelecido depois de tantos anos, como um clube um pouco mais estruturado, um pouco melhor, apesar de todas as controvérsias com a empresa, a 777, mas a gestão pelo menos botou os trilhos legais para o trem passar. As coisas estão andando minimamente em termos de impostos, pagamento de dívida, de estruturação, o investimento lá no CT, apesar de não ser o CT oficial, não ser o CT permanente. Precisa se ajustar essas questões aí de discussões entre SAF e associação. O Vasco tem que parar de brigar entre ele. Sabe, as coisas estão meio oscilando quanto às relações e não pode, a gente tem que ter uma firmeza. Era uma hora para sentar todo mundo na mesa. Pedrinho, Lúcio Barbosa, vice-presidente, diretores da SAF, o board da SAF, juntar todo mundo, o Josh Wanda, chegar todo mundo e dizer: agora ninguém vai ganhar do Vasco na marra, ninguém vai ganhar do Vasco na mão.
porque é um momento decisivo da nossa vida, porque a partir do momento em que a gente volta a minimamente competir, que a gente volta minimamente a botar a cabecinha de fora, já vem aquela foice querendo cortar. E a gente precisa botar alguma coisa para quebrar essa foice. A gente precisa furar essa bolha. A gente precisa sair dessa redoma que a gente se colocou por conta de gestões ruins anteriores, de clube quebrado, de falta de grana, para abraçar projetos, para abraçar o Maracanã, para abraçar informação para melhorar os árbitros. A gente não teve isso durante todos esses anos e pagamos. Só que hoje a gente tem uma condição de fazer isso. E talvez seja uma sugestão até do Vasco melhorar a arbitragem, ajudando, fomentando investimentos em tecnologia, investimentos em pessoas. Tudo isso para mim é muito emblemático, é muito importante, cara. Não dá para a gente achar que não é. A gente precisa ter consciência plena de que não se posicionar é algo que o Vasco fez nos últimos anos. Porque a posição feita pelo então presidente Eurico Miranda, lembrado muito por isso, talvez a maneira como ele se posicionou foi muito beligerante. Era o jeitão dele e não dá para recriminar. Lutava pelo Vasco, ótimo. Ia lá, brigava, mas isso criou uma inimizade muito grande. Desse jeito que o Vasco está fazendo, também cria. Mas é uma coisa mais documentada, uma coisa mais oficial. É algo de pedido em cima de reconhecimento de lei, em cima de argumentos passados, de coisas que aconteceram. Então você já viu, você vai pedir também. Então todas essas situações me fazem sentir alegria de ver o Vasco se posicionar, de ver o Vasco bater de frente, de ver o Vasco não botar o galho dentro. Acho, e falei isso ontem no AVNews, lá no canal Atenção Vascaínos, que o jogo de amanhã com o Botafogo, o Vasco deveria entrar com uma camisa ou uma faixa contra tudo e contra todos. Quem não gostou, beija o ombro. Beija o ombro. Porque é assim, já falei isso aqui ontem, anteontem, só sente a dor quem apanha. Então você que nunca apanhou, não vem com esse papo de que é choro, de que é vitimismo, porque não é. São coisas sistemáticas. A gente pode discutir os erros, a gente pode discutir interpretações, mas existem certas coisas que para mim são muito claras no jogo de quarta-feira e que foram omitidas em muitos dos comentários, em muitas das notas da federação, dizer que o Vasco desconhece quando pede um árbitro de fora da FIFA para poder apitar. O Vasco desconhece a formação. Ora bolas, que formação, gente? Que formação é essa? Que indica árbitros medíocres, árbitros que não têm critério, árbitros que querem aparecer mais do que o normal. Nós estamos comandados pelo Jorge Rabelo, um ex-árbitro, árbitro conceituado, mas que teve um problema em 2019 aqui no Rio, foi exonerado pelo atual presidente Rubens Lopes, chegou a ser preso por conta de uma operação de lavagem de dinheiro, de esquema de arbitragem, e 5 anos depois ele está de volta no mesmo cargo, sem saber se foi resolvido, acredito que tenha sido, mas precisava disso. Precisava trazer a mesma pessoa que ficou sob suspeição há 5 anos atrás. E nada contra o Jorge Rabelo, eu conheço inclusive. Mas acho que existem ações que são tão temerárias, são tão pouco inteligentes, que me trazem um pouco dessa dúvida. É por isso que eu acho que o Vasco tem que se posicionar, o Vasco tem que gritar mesmo, tem que usar a gente aqui para gritar. Faz off, passa coisas em off que não possam falar, a gente fala por vocês, a gente joga aqui, é claro que desde que seja algo interessante, algo com base, a gente vai discutir e vai colocar no ar. E paralelo a isso, essa questão que envolve discussões sobre posturas e sobre maneiras que o Vasco tem que se posicionar, o Vasco precisa vencer. E isso não pode apagar a necessidade que o time tem de reforços, porque é um assunto que ficou meio, não aparece muito. Dia 7 de março termina. Hoje é dia 17. Nós temos aí 9, 12, 19 dias, 20 dias para fechar a janela. O Vasco precisa apresentar reforços para o ataque e um reforço para o meio de campo. Perdeu 2, Paulinho e Jair. Ou vai acreditar em Sforza e Galdames para substituí-los? Na frente nós não temos um reserva para o Verratti. Nossos atacantes lá de campo são o Adson e o David, além de Serginho, Rossi, seriam competentes, são competentes para suportar um primeiro semestre aí com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Não dá para escolher hora para... Tem que contratar agora, independente de toda essa situação. Então, para isso,
O Vasco precisa se preparar, precisa vencer, precisa ganhar. E a gente não pode se calar. Você, torcedor do Vasco, não pode abaixar a cabeça para gozações de outros. Te chamam de chorão? Sou mesmo, mas defendo o meu clube. Não tem problema nenhum. Você reclama, tudo bem, vamos reclamar. Temos que reclamar, a gente tem que botar o pau na mesa, porque a gente está dominado por esse sistema. Todos fazem isso. E hoje até nem fazem tanto, porque já estão meio que na onda, a coisa já está andando. A gente não, a gente está tomando caixote na arrebentação, a gente está tomando cabeçada de onda para tudo quanto é lado. Isso não pode ser assim, isso precisa parar, isso precisa ser resolvido. Então eu acho que o posicionamento do Vasco é perfeito, mas o Vasco precisa ter um time para brigar em campo, um time melhor, e que vai brigar, já está brigando, está competitivo. Porque eu acho que dentro dessas duas esferas, estando atento, reclamando, se posicionando, gritando publicamente e tendo um time competitivo, porque não se esqueçam, ainda mais os mais antigos sabem disso, na época de Roberto, na época de Romário, na época de Edmundo, na época de Juninho, o Vasco também era prejudicado da mesma forma, da mesmíssima forma. E a gente consegue ganhar porque a gente tinha bons jogadores em campo. Então uma coisa não dissocia a outra. A gente precisa contratar, a gente precisa fazer um time ainda mais competitivo para não ter argumentação. Porque é o seguinte, anular um gol do Vasco, façamos 2. Anular o segundo, façamos 3. Deixou de ser uma briga só de time, de clube. Passou a ser de uma instituição, de uma turma gigante, de uma imensa torcida. É uma briga toda nossa, que a gente não pode abaixar a cabeça, que a gente não pode ficar com vergonha, que a gente tem que defender, a gente tem que estudar os nossos argumentos. Porque juntos, a gente, assim, é muita força junto. A torcida do Vasco é uma força da natureza. O vascaíno é um ser resiliente, acostumado. Eu vi ontem no grupo a minha querida Jenny Law falar assim, poxa, mas até quando a gente vai suportar? E eu disse para ela, é a cruz que a gente carrega, Jenny. Desde a fundação do Vasco até hoje sempre foi assim. Ou vocês acham que a resposta histórica, quando foi forjada, era para um assunto diferente que é o de hoje? Como foi o do Maracanã no ano passado? Como está sendo esse ano com a arbitragem? E aí? Ontem fez-se 10 anos daquele gol do Douglas que entrou e o juiz da linha não viu. Então a gente fala de um problema que não é de agora, é um problema de anos e anos e anos. Vamos amanhã ao Engenhão para ganhar o jogo. Se você vai ao jogo, vá. É importante o grito do torcedor do Vasco, a torcida do Vasco que engoliu as torcidas de Flamengo e Fluminense nos 2 jogos desse turno da Taça Guanabara. E vamos de novo amanhã engolir a torcida do Botafogo, fazer muito barulho e botar o Vasco nos trilhos. Uma vitória em cima do Botafogo, eu digo que classifica o Vasco. O Vasco vai se classificar se vencer o Botafogo amanhã, porque vai vencer o Volta Redonda e vai vencer também a Portuguesa. E precisa estar apto, forte, unido para conseguir isso. Só assim, contra tudo e contra todos, a gente vai conseguir ter êxito. Tá bom? Daqui a pouco tem o Jean Faísca, no Faísca Tá On, no canal Atenção Vascaínos. Se liga lá. Tchau, turma.